Amigos e amigas, vamos a mais uma liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, aqui nos meus endereços digitais, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, Paulo Roberto Maciel 6, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Tem várias possibilidades. O endereço geral é Paulo Roberto Maciel. E você vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 17 de junho de 2026, quarta-feira, 11ª semana do Tempo Comum, ano litúrgico A, quando se dá mais ênfase ao Evangelho de São Mateus. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito temos a missa à escolha. Vamos à primeira leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1 e versículos do 6 ao 14. Quando o Senhor quis arrebatar Elias ao céu num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. Tendo chegado a Jericó, Elias disse a Eliseu: permanece aqui, porque o Senhor me mandou até o Jordão. E ele respondeu: pela vida do Senhor e pela tua vida, eu não te deixarei. E partiram os dois juntos, os dois profetas. Então 50 dos filhos dos profetas os seguiram e ficaram parados à parte, a certa distância, enquanto eles dois chegaram à beira do Jordão. Elias tomou então o seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas, que se dividiram para os dois lados, de modo que ambos passaram a pé enxuto. Depois que passaram, Elias disse a Eliseu: pede o que queres que eu te faça antes de ser arrebatado da tua presença. Eliseu disse: que me seja dada uma dupla porção do teu espírito. Elias respondeu: tu pedes uma coisa muito difícil. Se me vires quando me arrebatarem da tua presença, isso te será concedido, caso contrário, isso não te será dado. E aconteceu que, enquanto andavam e conversavam, um carro de fogo e cavalos de fogo os separaram um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu o via e gritava: meu pai, carro de Israel e seu condutor. Depois não o viu mais. E tomando as vestes dele, rasgou-as em duas. Em seguida apanhou o manto que Elias tinha deixado cair e, voltando sobre seus passos, estacou à margem do Jordão. Tomou então o manto de Elias e bateu com ele nas águas, dizendo: onde está agora o Deus de Elias? E bateu nas águas, que se dividiram para os dois lados. E Eliseu atravessou o rio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 30, número 30 na Bíblia Vulgata, 31 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 20, 21, 24, refrão, versículo 25. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Repitamos. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que reservastes para aqueles que vos temem, para aqueles que em vós se refugiam, mostrando assim o vosso amor perante os homens. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Na proteção de vossa face os defendeis, bem longe das intrigas dos mortais. No interior de vossa tenda os escondeis, protegendo-os contra as línguas maldizentes. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiai. Amai o Senhor Deus, seus santos todos. Ele guarda com carinho seus fiéis, mas pune os orgulhosos com rigor. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais.
Repitamos: fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Agora vamos ao Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 6, versículos do 1º ao 6 e 16 a 18. Vamos aclamar primeiramente e depois proclamar o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atento para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai, que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estais jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos saber das explicações dos textos de hoje. Diante da verdade de Cristo, seu Evangelho, temos de nos perguntar quais as motivações que nos levam a fazer o bem. O que torna justas as obras que fazemos é o amor com que as realizamos. Se as faço buscando a mim mesmo e não o bem do outro, já recebi a minha recompensa. Será que eu faço para aparecer? Portanto, cada um de nós e toda a comunidade devem tomar cuidado com as motivações escondidas. Nossos atos não dependem só da bondade com que os fazemos, depende também da nossa intenção. Se oramos, fazemos esmolas, ou até coisas mais heróicas para aparecer, ganhar prestígio ou obter vantagens, nossas ações terão apenas o valor desses objetivos que buscamos. Tudo que fizermos deve ser motivado pelo amor a Deus e aos irmãos. É isso que conta. No livro Dia a Dia com o Evangelho, nós temos a explicação para o texto. Texto de Mateus, capítulo 6, versículos do 1º ao 6º e do 16 ao 18. Vejamos o que está escrito aqui no livro, que é muito bom para a gente fazer a leitura dia a dia com o Evangelho. Chamar a atenção para as próprias boas obras é tendência bastante comum entre as pessoas. É orgulho e vaidade.
Por isso, Jesus nos adverte sobre o perigo real. Por trás de muito barulho, pode esconder-se a atitude falsa. Como exemplo, ele cita 3 ações: dar esmola, orar e jejuar. São coisas valiosas, desde que realizadas com intenção reta, verdadeira, autêntica. Perdem sua eficácia quando alguém as pratica só para receber aplausos. Readquirem valor quando feitas para agradar a Deus, que conhece a intimidade de cada um e pode dar-lhe a devida recompensa. Portanto, pratiquemos as boas obras com discrição e humildade. Desse modo, ficamos com a certeza do olhar benévolo de Deus e de sua recompensa. Do contrário, só nos restará acolher dos outros um reconhecimento passageiro, quase sempre mesquinho. Então, temos que fazer sem ficar pedindo aplauso pelo aquilo que fazemos de bom. Aqui no livro Palavra e Vida também temos uma reflexão. Nossa vida a vivemos diante dos outros. Claro, né? Ninguém vive sozinho, a não ser que seja um eremita que vá lá para o deserto, né? É inevitável. Inclusive, quando estou orando no meu quarto, alguém pode me ver ou me ouvir. O convite de Jesus para que não sejamos como os hipócritas não significa que não tenhamos de dar testemunho público da nossa fé, mas nos convida a não fazer publicidade do que fazemos. Não aconteça que, no final, nos interesse mais a imagem do que o que realmente fazemos. É o que acontecia com os fariseus. Por isso, Jesus, sem desculpas, os chama simplesmente de hipócritas. O mesmo deveríamos dizer dos que entre nós andam muito ocupados com a sua imagem e se esquecem de Deus. Não podemos esquecer de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para termos a salvação eterna. Santos do dia 17 de junho. Vamos aos santos? 17 de junho é dia de São Ranieri, Rainério ou Rainero, de Pisa. De acordo com pesquisa do padre Evaldo César de Souza, Ranieri nasceu em Pisa, na Itália, no ano 1118. Era filho único de uma família tradicional de nobres mercadores ricos. A sua educação foi confiada ao bispo para que recebesse boa formação religiosa e para os negócios. Porém, Ranieri, mostrando forte inclinação artística, preferiu estudar lira e canto, e para desgosto dos pais, ele se entregou à vida fútil e desregrada, apreciando as festas da corte onde se apresentava. Com isso, tornou-se uma figura popular e conhecida na cidade de Pisa. Aos 19 anos de idade, impressionado com a vida miserável dos pobres da cidade e percebendo a inutilidade de sua vida, decidiu mudar. O eremita Alberto da Córcega. Atenção que vamos saber o que aconteceu. O estimulou a voltar-se para a vida de valores cristãos e a serviço de Deus. Foi assim que Ranieri ingressou no mosteiro de São Vito, em Pisa. Como irmão leigo, depois de viver até os 23 anos de idade recolhido como solitário, doou toda a fortuna aos pobres e necessitados e partiu em peregrinação à Terra Santa. Ali permaneceu por 14 anos e, vestido com roupas pobres, vivendo só de esmolas, Ranieri lia segredos nos corações, expulsava demônios, realizava curas e conversões. Já com fama de santidade, em 1154, retornou a Pisa e ao mosteiro de São Vito, sempre como irmão leigo. Em pouco tempo se tornou apóstolo diretor espiritual dos monges e dos habitantes da cidade, muito querido. Segundo os registros da igreja, os seus prodígios ocorriam através do pão e da água benzidos, os quais distribuía aos aflitos que o solicitavam, o que lhe valeu o apelido de Ranieri da Água. Ranieri morreu no dia 17 de junho de 1161 e foi
proclamado padroeiro dos viajantes e da cidade de Pisa. São Raniero de Pisa, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia 17 de junho, São Manuel ou Manoel. Manu ou Mano, né? Manuel ou Manoel, mártir. De acordo com a inteligência artificial do Google, São Manuel foi o embaixador do Império Persa que se recusou a adorar ídolos e foi martirizado com a decapitação por causa disso, no ano de 363. É conhecido por sua fé e resistência às torturas. De acordo com o site agenciaseines.org, Manuel provém do nome bíblico Emanuel, com que foi chamado o Messias na famosa profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que significa Deus conosco. Esse nome é muito comum entre os espanhóis e portugueses, e também aqui no Brasil. Ele foi morto junto com Sabel e Ismael, por ordem do imperador Juliano Apóstata, que significa traidor da fé. Esse governante empenhou-se em barrar a expansão da religião cristã. Santos do dia 17 de junho, São Nicandro e São Marciano, mártires, morreram mais ou menos em 297. Foram soldados que, ao recusarem sacrificar aos deuses pagãos, foram decapitados em Silistra, Bulgária, no tempo do imperador Diocleciano. São Nicandro e São Marciano, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia 17 de junho, Santo Hipácio Abade, morreu em 446. De vida austera e duros jejuns, instalou-se num mosteiro abandonado em Calcedônia, Ásia Menor, e reconstruiu e formou nele uma próspera comunidade. Santo do dia 17 de junho, São Pedro da Mártir, morreu em 1862. Foi carpinteiro e sacristão, morto na fogueira de Qualin, Vietnã, no tempo do imperador Tu Duc. Bem-aventurada do dia 17 de junho, a beata Teresa de Portugal, rainha, morreu em 1250. Foi filha do rei Sancho I de Portugal, casada com Afonso IX, rei de Leão. Após a morte do marido, ingressou no mosteiro cisterciense por ela fundado em Lorvão. Bem-aventurado do dia 17 de junho é o beato Pedro Gambacorta, religioso, morreu em 1435. Fundou em Montebello, na Itália, a Ordem de Eremitas de São Jerônimo, cujos primeiros religiosos foram antigos ladrões convertidos por ele. Abandonaram a ladruagem, abandonaram o crime, então passaram a ser bons cristãos. Bem-aventurado do dia 17 de junho é o beato Filipe Papon, presbítero, ou seja, padre e mártir. Morreu em 1794. Foi condenado à prisão numa galera, um navio, ancorado em Roquefort, na França, depois de ter dado a absolvição a um companheiro de prisão moribundo. Entregou sua alma então a Deus. Bem-aventurado do dia 17 de junho é o beato José Maria Cassante, presbítero, padre. Morreu em 1903. Aos 17 anos de idade, entrou como noviço no mosteiro trapista de Santa Maria do Deserto, na diocese de Toulouse, na França. Morreu tomado pela tuberculose aos 25 anos, oferecendo seu sofrimento por Cristo e pela Igreja. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 temos que acatar. Afinal de contas, estamos falando com o Criador de tudo, o Criador do universo, com Deus, que é onisciente, onipotente e onipresente. Eu já recebi muitos nãos de Deus. Confesso que não é agradável, mas a gente tem que pensar que Deus sabe o que faz. E nem sempre a gente recebe o não ou sim dos nossos pais. Às vezes é o sim, às vezes é o não, às vezes é espere.
Acesse Paulo Roberto Maciel Maciel.